Amados ouvintes, Deus que vos abençoe em mais esta programação. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 31 e versículo 32. Desejamos falar nesta programação com respeito a uma união. Em tudo precisa de uma união, para que haja um poder para derrotar o inimigo. Se nós nos unimos em fé, em uma só palavra, então nós derrotamos o inimigo através da fé na palavra de Deus. E Deus tem sua forma, sua maneira de unir o seu povo, os seus filhos. Cada um de nós devemos saber se somos verdadeiramente filhos de Deus, porque aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Meus ouvintes, o próprio Deus, falando através de São Paulo, nos deixa claro, no tocante a uma união conjugal. Ele diz que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. É verdade? Sempre serão duas pessoas em uma só carne, quando eles são bem unidos em amor genuíno. O que faz para um, o outro sente, porque é parte um do outro, dois numa carne. Agora sabemos que esta unidade do homem mais da mulher é uma união composta de duas pessoas, e por isso há alguma discordância em alguma coisa dentro do lar. Alguma coisinha, talvez um não concorde com o outro, mas a união de Deus, o Pai com o Filho, não é uma união composta de duas pessoas, mas é a união simples. Que a união composta é o marido e a mulher, são duas pessoas numa só carne. Mas o marido não pode dizer: quem me vê a mim, vê minha mulher. Não pode, por quê? Porque quem vê ele está vendo é ele mesmo. E para ver a mulher dele, terá que o pai e o filho, para nós entendermos. Porque Jesus Cristo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então a união do Pai mais o Filho é uma união simples, não composta, mas uma união simples. Quer dizer, o Filho é carne, é aquele nascido, mas Deus é eterno, é Espírito. E foi o próprio Deus quem gerou aquele corpo, que recebeu o título de filho, pois desde quando nasceu de mulher, é filho. A Bíblia dele diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. 1 Timóteo 3,16. É o grande mistério da piedade. A união simples. O Pai é Espírito e o Filho é carne. Então o Espírito em uma carne, em um corpo apenas. Por isso São Paulo diz que há um só corpo e um só Espírito, no qual também fostes chamado a uma só vocação.
em Cristo Jesus. Se há um só corpo, este é o corpo de Jesus Cristo. Há um só Espírito, este é o Espírito Santo, que vive no corpo de Jesus. Amados, é uma união tão gloriosa que ele mesmo diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Para tudo carece de uma união, de uma unidade. Agora, Deus também, o profeta desta era diz na mensagem o tempo da unidade e o sinal. No parágrafo 90, ele diz: Deus está também unindo a sua igreja. Ele diz também, enquanto toda esta união da nação, estes sinais, os sinais das nações, nós vemos aqui fora no mundo, terremotos em vários lugares, coisas diferentes se unindo, trazendo as pessoas para mais perto, todas as igrejas juntas, todas estas juntas. Antes não davam certo um luterano com um católico, porque Lutero saiu da católica, mas hoje eles já estão unindo. Alguém dirá, isso é uma tremenda bênção. É para formar o poder da besta do Apocalipse, tem que haver uma união. E é uma união de igrejas. É o Concílio Mundial de Igrejas, trazendo em uma unidade, para que nesta unidade haja um poder, e este poder, escrituristicamente, é chamado de besta do Apocalipse. Meus ouvintes, enquanto todas estas uniões vão em frente, há outra união seguindo avante. Amém. Graças a Deus por isso. Há muitas uniões, mas há uma união que também está seguindo avante. E isto é o que nós desejamos falar agora. Deus está unindo sua igreja. Deus está unindo o seu povo. Esta igreja de Deus, ela está vindo do oeste, do leste, do norte, do sul. Cada filho de Deus sai de uma denominação, sai da outra denominação e se agrega não mais a uma denominação, mas ao corpo místico de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o qual é governado pelo Espírito Santo, que não é a terceira pessoa. Você entende? É o Espírito Santo que governa a igreja, que dirige a igreja de Deus. Há um tempo de união, e este é agora. Para que está ele se unindo? Para que Deus está se unindo? Para raptar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. Sem esta unidade, não haverá um arrebatamento. Por isso temos que estar unidos, irmãos mais irmãos, todos nós unidos, que todos nós, vamos nós, metodistas, batistas, católicos, assembleanos, vamos todos nós unirmos com a palavra, não unirmos com um credo, unirmos com a palavra, porque haverá uma união e ela já está processando-se agora mesmo, esta união, a união das igrejas, que causará um poder tremendo que fechará a boca daqueles que verdadeiramente transmite a palavra correta de Deus. Mas Deus está unindo a sua igreja para o rapto. Deus a está preparando agora mesmo. Sim, Senhor, através de uma unidade, todos os filhos de Deus são unidos. As denominações, uma diverge da outra e separa o povo do próprio povo. É um grande e tremendo erro que há. Se todos tivessem continuado com o que estava lá no dia de Pentecoste, nós não teríamos estas milhares de denominações que temos hoje. Mas não, saíram da mensagem original, deixaram a palavra de Deus e formaram seus credos e seus dogmas, e hoje nós temos aí milhares de denominações. Mas Deus está unindo o seu povo novamente, de volta à palavra original, de volta à mensagem dos apóstolos e dos profetas. Com que ele está unindo a sua igreja? Com o credo? Não, ele está unindo com a sua palavra. Pois os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus jamais passará. Ela, a igreja de Deus, está se unindo a si mesma
com assim diz o Senhor, com a mensagem profética que Jesus disse que enviaria o Elias para converter os corações dos filhos aos pais, conforme Malaquias capítulo 4, versículos 5 e versículo 6. João Batista converteu o coração dos pais aos filhos, que foram os judeus, para a graça, mas agora é tempo do profeta Elias novamente, a mensagem, o assim diz o Senhor, convertendo-nos a mensagem apostólica. Se você é filho, você aceita esta mensagem, você gosta da mensagem de Deus, você ama esta mensagem, você vai procurar mesmo onde está um povo que crê numa unidade com a palavra, e você estará unindo com este povo para ser arrebatado, obedecendo a palavra de Deus. Deus está unindo o seu povo, e a sua própria igreja está unindo a si mesma com assim diz o Senhor, sem importar o que qualquer denominação ou o que qualquer pessoa diz. A igreja de Deus está se unindo, ela está se preparando. Por quê? Porque ela é a noiva, ela tem que ser um com o noivo. Ele diz, eu e o Pai somos um, e agora ela também, e Cristo é um somente, é Cristo vivendo na igreja, não três pessoas, é o Espírito Santo vivendo na igreja, não é três pessoas que vivem na igreja, não. A igreja é a esposa de uma só pessoa, e esta é Cristo. Cristo é o marido da igreja, assim diz a Escritura, ele é o cabeça da igreja. Então ele está unindo a sua igreja, a sua noiva gloriosa, para que logo ele possa arrebatar esta noiva para a glória celestial. Ela se unirá a si mesma com o seu noivo através da palavra, porque o noivo é a palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esta é uma unidade tremenda para os filhos de Deus. Houve uma união da nação para crucificar a Jesus Cristo. Houve uma união das religiões, fariseus, saduceus, para crucificar a Jesus Cristo. Houve a união de Pilatos mais Herodes para crucificar a Jesus Cristo. Oh, mas também em todas estas uniões que estavam havendo, estava tendo a união de Deus com o seu povo. Era o Pai unindo com o Filho, ao ponto do Filho dizer, quem me vê a mim vê o Pai. São João capítulo 14, versículo 8, eu e o Pai somos um. Esta é uma união tremenda. Os homens estavam unindo para rejeitar a Cristo e crucificá-lo. As religiões estavam rejeitando a Cristo e crucificar. E Pilatos e Herodes também chegou ao ponto de rejeitar a Cristo para o crucificar. Mas tem uma coisa, há um povo nesta era que vive a palavra de Deus, que recebe a palavra de Deus, que tem a palavra de Jesus Cristo em sua vida, que ama muito mais a Jesus do que qualquer credo, qualquer dogma denominacional. Este povo está unido com a palavra, unido verdadeiramente com o batismo em nome de Jesus Cristo. Você já conhece o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo? Já conhece? Atos 2,38 lhe diz qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É Senhor Jesus Cristo. Seja batizado nesse batismo. Vamos nos unir com a palavra, meus amados. Deus está unindo sua igreja, Deus está unindo sua noiva, o seu povo. Se você é povo de Deus, então você deve agora estar unido para poder ser verdadeiramente arrebatado. Ó Deus, confirma esta palavra sobre meus ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Preciosos e amados ouvintes, nós convidamos vocês para estar conosco domingo, 8:30 da manhã,
Chácara do Pavão, no lar do irmão Luiz Antônio Batista. Aguardamos vocês ali para juntos desfrutarmos das bênçãos de Deus. O programa Fé para Vencer é apresentado pela Rádio Gazeta de São Paulo, faixa de 31 metros, meio-dia diariamente. Pela Rádio Anhanguera de Goiânia, Goiás, 6:30 da tarde. Você pode ouvir Fé para Vencer, Rádio Anhanguera de Goiânia, Goiás, faixa de 62 metros, 6:30 da tarde. Obrigado, uma boa tarde, se Deus quiser amanhã aqui estaremos. Até lá, ouvintes. Bênçãos, paz, saúde e felicidade. É o que estaremos lhe desejando amanhã, neste mesmo horário, na palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé para Vencer.